O sol castigava a estrada de terra vermelha que cortava o sertão baiano como uma cicatriz antiga. Nessa paisagem árida, um Fiat Uno azul escuro avançava levando a família Mendonça para o que deveria ser um final de semana tranquilo. A atendente do posto foi a última a vê-los com vida. Na curva mais isolada da estrada, algo esperava por eles. Algo que só seria revelado 6 meses depois, quando um caçador fez uma descoberta macabra que mudaria para sempre a história daquela região. Antônio Mendonça, 42 anos, dirigia com os vidros abertos. Ao seu lado, Marina ajustava o mapa sobre o colo, enquanto no banco de trás Gabriela, de 15 anos, ouvia música no Walkman. Lucas, 10 anos, e o pequeno Mateus, 8, brincavam com um jogo de adivinhação. Suas risadas preenchendo o interior do veículo, um contraste com a aridez do exterior. Só mais 40 minutos e chegamos na cabana do tio Pedro, anunciou Marina, dobrando o mapa com precisão. As crianças vão adorar o riacho que passa por trás. A família seguia para um final de semana prolongado na propriedade rural do irmão de Antônio, uma pequena cabana isolada que servia como refúgio do calor e da rotina da cidade. A estrada, pouco utilizada exceto por moradores locais, serpenteava entre morros e vegetação de caatinga. Conforme avançavam, o sinal de rádio foi ficando mais fraco até desaparecer completamente. O último registro da família Mendonça foi na parada para abastecer em Serrinha, onde compraram água, refrigerantes e salgadinhos. A atendente do posto lembrava-se deles como uma família feliz, ansiosa pela viagem. Mas algo estava prestes a mudar para sempre naquela tarde quente de sábado. Antônio Mendonça era professor de matemática na Escola Estadual de Feira de Santana. Conhecido pela paciência infinita e pelo jeito calmo de explicar até os problemas mais complexos, era querido por alunos e colegas. Nas horas vagas, dedicava-se à marcenaria, produzindo pequenos móveis e brinquedos de madeira para os filhos. Antônio tinha um talento especial para ensinar. Conseguia fazer até o aluno mais desinteressado entender frações, relatou uma colega de trabalho. Ele amava aquelas crianças como se fossem todas dele. Marina trabalhava como enfermeira no hospital municipal. Tinha olhos gentis e mãos habilidosas que aliviavam o sofrimento de pacientes em estado crítico. Conheceu Antônio durante um plantão, quando ele levou um aluno que havia se acidentado durante a aula de educação física. O romance floresceu rapidamente e em menos de 1 ano estavam casados. Gabriela, a filha mais velha, herdara a inteligência do pai e a compaixão da mãe. Aluna brilhante, sonhava em estudar medicina. Tinha acabado de completar 15 anos e guardava em seu diário segredos típicos de adolescente, sonhos, medos e esperanças. Lucas, o filho do meio, era o artista da família. Desenhava constantemente, transformando cadernos inteiros em histórias ilustradas. Extrovertido e comunicativo, fazia amigos com facilidade. Mateus, o caçula, era mais introspectivo. Passava horas montando e desmontando brinquedos, curioso sobre como as coisas funcionavam. O vizinho da família, Carlos Pereira, foi uma das últimas pessoas a vê-los antes da viagem. Vi quando estavam colocando as malas no carro. Antônio me chamou para tomar um café na segunda quando voltassem. Disse que queria me mostrar fotos da cabana renovada do irmão dele. Era uma família normal, sabe? Daquelas que você vê e pensa, é assim que eu quero que a minha seja. 5 corações batendo em sintonia. 5 sonhos diferentes compartilhando o mesmo teto. 5 vidas que seguiam um curso aparentemente previsível. Até aquela estrada mudar tudo. Na tarde de sábado, 14 de dezembro de 1991, a família Mendonça deveria ter chegado à cabana por volta das 16h30. Pedro Mendonça, irmão de Antônio, começou a se preocupar quando o relógio marcou 18 horas e não havia sinal deles. As primeiras ligações para o orelhão mais próximo da cabana não foram atendidas, o que não era incomum, dada a distância. Às 20 horas, Pedro decidiu percorrer a estrada em busca do carro do irmão. A noite já havia caído e a visibilidade era limitada. Ele dirigiu lentamente, atento a qualquer sinal da família, mas não encontrou nada além da estrada deserta e o silêncio inquietante da caatinga. Na manhã seguinte, preocupado e temendo o pior, Pedro acionou a polícia.
A primeira busca oficial começou 36 horas após o último contato conhecido com a família. O que os investigadores encontraram, ou melhor, o que não encontraram, iniciou um dos casos mais desconcertantes da região. Não havia sinais de acidente na estrada, nem marcas de frenagem ou desvio. O Fiat Uno azul escuro da família simplesmente não estava em nenhum lugar do trajeto previsto. Mais estranho ainda foi o que encontraram a aproximadamente 30 quilômetros do destino: a bolsa de Marina jogada na margem da estrada. Dentro, documentos, dinheiro e os remédios que ela tomava regularmente permaneciam intocados. A alguns metros, o caderno de desenhos de Lucas, aberto em uma página onde havia começado a esboçar a paisagem do sertão. Os pertences foram encontrados em uma área onde a estrada fazia uma curva suave, cercada por vegetação mais densa. Não havia sinais de luta ou sangue. Era como se a família tivesse simplesmente evaporado, deixando para trás apenas esses poucos objetos como testemunhas silenciosas. O delegado João Ferreira, encarregado do caso, declarou na época: "É como se a estrada tivesse engolido aquela família. 5 pessoas e um carro não desaparecem sem deixar rastros. Alguma coisa aconteceu naquela curva e vamos descobrir o quê. Mas aquela estrada de terra vermelha guardaria seu segredo por mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. E o que viria a seguir desafiaria até mesmo os investigadores mais experientes." Nas semanas seguintes ao desaparecimento, uma intensa operação de busca mobilizou a região. Policiais, bombeiros e dezenas de voluntários vasculharam cada centímetro da estrada e áreas adjacentes. Cães farejadores foram trazidos de Salvador, mas perdiam o rastro exatamente no ponto onde os pertences foram encontrados, como se alguma força invisível impedisse seu avanço. Helicópteros sobrevoaram a Caatinga, buscando qualquer sinal do Fiat Uno ou da família. Poços, grutas e pequenas represas foram inspecionados. A comunidade local, embora pequena, uniu-se completamente nos esforços. "Nunca vi tanta gente mobilizada", contou Maria das Dores, moradora de um povoado próximo. "Tinha gente que nem conhecia a família, mas estava lá, debaixo daquele sol escaldante, procurando. É que todos pensavam a mesma coisa. Poderia ser minha família." As buscas iniciais, no entanto, resultaram em frustrações consecutivas. Cada novo amanhecer trazia esperança renovada, que se esvaía com o pôr do sol. O carro não foi encontrado. Nenhum corpo foi localizado. Nenhuma testemunha se apresentou afirmando ter visto a família após sua passagem pelo posto de gasolina em Serrinha. A polícia instalou um posto de comando improvisado na pequena cidade mais próxima. Cartazes com as fotos dos 5 membros da família foram espalhados por toda a região. O caso ganhou destaque nos jornais estaduais e uma breve menção em um programa policial de alcance nacional. Pedro Mendonça, irmão de Antônio, abandonou temporariamente seu trabalho para se dedicar integralmente às buscas. Dormia apenas algumas horas por noite, percorria estradas secundárias, conversava com moradores isolados, verificava cada informação que chegava, por mais improvável que parecesse. "Meu irmão jamais abandonaria a família ou fugiria sem motivo", afirmava categoricamente. Algo aconteceu com eles, algo que não conseguimos enxergar ainda. Após 3 semanas de buscas intensas, os recursos começaram a escassear. As equipes oficiais foram gradualmente reduzidas. Os voluntários, embora dedicados, precisavam retornar às suas vidas e trabalhos. O posto de comando foi desativado. Os cartazes desbotaram sob o sol inclemente do sertão. O caso permanecia aberto, mas as investigações ativas diminuíram drasticamente. A família Mendonça estava se tornando apenas mais um arquivo entre tantos outros de pessoas desaparecidas. Ninguém poderia imaginar que a resposta estava ali perto, silenciosa e cruel, aguardando o momento certo para emergir das sombras do sertão. À medida que o caso esfriava nos canais oficiais, as teorias começaram a surgir e se multiplicar. No vácuo de respostas concretas, rumores preenchiam os espaços com suposições, algumas plausíveis, outras completamente fantasiosas. Uma das primeiras hipóteses considerava um assalto que teria dado errado. A estrada era conhecida por ser isolada e, ocasionalmente, ocorriam roubos na região. No entanto, o fato de a bolsa de Marina ter sido encontrada com dinheiro e documentos
enfraquecia essa teoria. Se fosse assalto, por que deixariam a bolsa com dinheiro para trás? Questionava o delegado João Ferreira em suas anotações. Outra linha de investigação sugeria que Antônio poderia ter planejado o próprio desaparecimento. Rumores infundados sobre dívidas ou problemas no trabalho circularam brevemente, mas foram rapidamente desmentidos por colegas e pela análise das finanças da família, que eram estáveis e transparentes. Um boato particularmente cruel insinuava que Marina estaria tendo um caso extraconjugal e teria fugido com um amante levando as crianças. No entanto, todos que conheciam o casal descreviam seu relacionamento como exemplar e amoroso, sem qualquer sinal de problemas. Marina era completamente dedicada àquela família, defendeu Lúcia Santana, amiga próxima e colega no hospital. Ela falava dos filhos e do Antônio com os olhos brilhando. Quem conhecia aquela mulher jamais acreditaria nisso. A teoria que ganhou mais força entre os moradores locais, porém, tinha raízes sobrenaturais. Histórias sobre um trecho mal assombrado da estrada começaram a circular. Moradores mais antigos lembraram de outros desaparecimentos ocorridos décadas antes, embora nenhum tivesse sido documentado oficialmente. Aquela curva tem alguma coisa errada, afirmava José Nascimento, um idoso que vivia na região há mais de 70 anos. Meu pai já dizia que ali era um portal. Quem passa na hora errada, no dia errado, não volta mais. As investigações oficiais, naturalmente, desconsideravam essas explicações sobrenaturais, mas a falta de evidências concretas dificultava o progresso em qualquer direção racional. Uma contradição importante surgiu quando dois depoimentos coletados entraram em conflito. Um caminhoneiro afirmou ter visto um Fiat Uno azul escuro seguindo para o norte, em direção oposta à cabana, por volta das 15 horas daquele sábado. Já uma família que retornava de uma fazenda vizinha jurou ter visto o mesmo carro continuando na direção original por volta do mesmo horário. Essas contradições, somadas à ausência de evidências físicas, além dos poucos pertences encontrados, criavam um quebra-cabeça aparentemente insolúvel. Enquanto isso, no silêncio da noite sertaneja, um homem carregava um segredo que faria todos esses rumores parecerem triviais quando finalmente viesse à tona. Os meses se arrastaram sem novidades. O inverno ameno cedeu lugar à primavera, que logo foi substituída pelo verão escaldante típico da região. O caso da família Mendonça começava a se tornar mais uma lenda local do que uma investigação ativa. Pedro, o irmão de Antônio, continuava sua busca incansável, agora praticamente sozinho. Visitava delegacias em cidades vizinhas, percorria hospitais e até mesmo institutos médicos legais em busca de corpos não identificados. A ausência de respostas o consumia dia após dia. Até que, em uma manhã de junho de 1992, exatamente 6 meses após o desaparecimento, um homem chamado Josias Rodrigues entrou na delegacia de Serrinha, visivelmente perturbado. Caçador experiente que conhecia cada trilha da região, Josias havia feito uma descoberta macabra durante uma caçada. "Não dormi direito desde que encontrei aquilo", disse em seu depoimento inicial. "Pensei em ficar calado, mas não consigo mais. Preciso falar." Josias relatou que, enquanto caçava em uma área remota aproximadamente 7 quilômetros fora da estrada principal, encontrou os restos de um veículo queimado e parcialmente enterrado em uma clareira. O caçador, movido por curiosidade, aproximou-se e notou que se tratava de um Fiat Uno azul escuro. "Quando vi a cor do carro, meu coração disparou", relatou. Todo mundo nessa região sabe da história da família que sumiu. O mais perturbador, no entanto, não foi o veículo em si, mas o que Josias encontrou nas proximidades. Uma área onde a terra parecia ter sido revolvida meses antes, agora coberta por vegetação baixa. Seu cachorro de caça começou a cavar freneticamente o local. E foi então que ele viu o primeiro fragmento de osso. "Não sou homem de ter medo fácil, mas naquele momento minhas pernas ficaram bambas", confessou. "Puxei o cachorro e saí dali o mais rápido que pude." Josias explicou seu silêncio inicial, dizendo que temia envolvimento no caso, já que caçava em uma área restrita. Após noites de insônia e pesadelos recorrentes, decidiu que precisava contar à polícia, independentemente das consequências para si mesmo.
Uma equipe policial acompanhada por Josias dirigiu-se imediatamente ao local. O que encontraram confirmou o relato do caçador e revelou um cenário ainda mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. O Fiat Uno estava parcialmente carbonizado e coberto por galhos e terra, numa tentativa clara de ocultação. Próximo ao veículo, em uma área de aproximadamente 20 metros quadrados, a equipe forense encontrou restos humanos de múltiplos indivíduos. Mas essa descoberta estava longe de ser o fim da história. Na verdade, era apenas o começo de uma revelação ainda mais sombria que abalaria toda a comunidade. A cena encontrada pela equipe policial e forense transformou completamente a natureza da investigação. O que antes era um desconcertante caso de desaparecimento, agora se revelava como um crime brutal e meticulosamente planejado. O Fiat Uno havia sido queimado após ser ocultado na clareira. Uma análise preliminar da numeração do chassi, parcialmente preservada, confirmou que se tratava do veículo da família Mendonça. Os restos humanos encontrados na área adjacente foram cuidadosamente recolhidos e enviados para análise em Salvador. Enquanto aguardavam os resultados laboratoriais, os investigadores examinaram minuciosamente o local. Um detalhe crucial foi descoberto a aproximadamente 100 metros da clareira. Uma cabana rústica e abandonada, quase completamente camuflada pela vegetação. No interior, encontraram evidências perturbadoras. Havia cordas com marcas de sangue ressequido, facas enferrujadas e, o mais assustador, fotografias Polaroid espalhadas pelo chão, relatou o delegado João Ferreira, visivelmente abalado durante a entrevista coletiva. O conteúdo dessas imagens é tão perturbador que não podemos divulgá-lo, mas confirma que estamos lidando com um crime premeditado e de extrema crueldade. Os resultados da análise forense, que chegaram 3 semanas depois, confirmaram o pior. Os restos mortais pertenciam a 5 indivíduos, 3 adultos e 2 crianças. Embora a identificação por DNA ainda não estivesse amplamente disponível em 1992, características dentárias e outros marcadores físicos indicavam fortemente que se tratava da família Mendonça. Um detalhe particularmente angustiante foi a descoberta de que os corpos haviam sido desmembrados antes de serem parcialmente queimados, o que dificultou ainda mais a identificação completa. A análise também indicou que as mortes haviam ocorrido por ferimentos de arma branca, com sinais de tortura prévia em pelo menos 3 das vítimas. O impacto dessas revelações na comunidade foi devastador. O caso, que já provocava comoção, transformou-se em um símbolo do horror que poderia se esconder nas estradas desertas do sertão. Moradores evitavam transitar pela região, especialmente após o entardecer. Escolas realizaram sessões de aconselhamento para crianças traumatizadas pela notícia. Pedro Mendonça, ao ser informado sobre as descobertas, teve um colapso nervoso e precisou ser hospitalizado. Quando recuperou a consciência, fez apenas uma pergunta: quem poderia fazer isso com eles? Quem? Era a mesma pergunta que consumia os investigadores dia e noite. As evidências encontradas na cabana apontavam para um crime cuidadosamente planejado, não um ato impulsivo. Alguém havia observado a família, estudado seus movimentos e escolhido aquele trecho isolado da estrada para executar seu plano macabro. A investigação entrou em uma nova fase, mais intensa e direcionada. Todos os moradores num raio de 50 quilômetros foram entrevistados. Registros criminais foram revisados. Cada peça de evidência encontrada na cabana foi minuciosamente analisada. E então veio a reviravolta que ninguém esperava. Uma semana após a descoberta dos restos mortais, a polícia recebeu uma ligação anônima. A voz masculina, distorcida pelo nervosismo, afirmou ter informações cruciais sobre o caso. O informante marcou um encontro em uma praça pública em Feira de Santana, insistindo que não falaria na delegacia por medo de retaliação. 2 investigadores à paisana compareceram ao local na hora marcada. Após longos minutos de espera, um homem de meia idade aproximou-se cautelosamente, sentando-se no mesmo banco. Apresentou-se como Sebastião Alves, trabalhador rural da região onde os corpos foram encontrados. "Eu sei quem fez aquilo", disse em voz baixa, os olhos constantemente verificando os arredores. "E não foi só com essa família. Houve outros.
O relato de Sebastião revelou uma dimensão até então insuspeitada do caso. Segundo ele, um homem conhecido apenas como Damião vivia isolado na região havia aproximadamente 15 anos. Raramente ia à cidade, mas era ocasionalmente visto percorrendo trilhas remotas do sertão. Ele conhece cada pedra, cada árvore, cada curva daquela estrada. Ninguém dá atenção a ele porque parece só mais um mateiro, mas eu já vi coisas que me fazem acordar gritando no meio da noite. Sebastião relatou que, certa vez, seguiu Damião por curiosidade e o viu interceptar um carro que havia parado para verificar um pneu. Damião ofereceu ajuda ao motorista, um homem sozinho, e ambos caminharam para fora da visão de Sebastião. Horas depois, ao passar pelo mesmo local, Sebastião não viu mais nem o carro nem os homens, apenas manchas escuras no chão que pareciam sangue. Nunca contei isso a ninguém porque tenho família. Ele já me viu várias vezes, sabe onde moro. Mas depois que encontraram aquelas crianças, não posso mais ficar calado. Com base nessas informações, a polícia iniciou uma operação sigilosa para localizar Damião. Utilizando descrições fornecidas por Sebastião, agentes disfarçados de trabalhadores rurais foram enviados para vasculhar a área. Após 3 dias de buscas, encontraram uma segunda cabana, ainda mais isolada que a primeira, escondida em um denso matagal. A abordagem foi planejada para o amanhecer. 6 policiais armados cercaram a cabana enquanto um helicóptero sobrevoava a área para evitar qualquer tentativa de fuga. O que encontraram dentro daquele casebre rudimentar chocou até mesmo os investigadores mais experientes. As paredes internas estavam cobertas de recortes de jornais sobre desaparecimentos. Havia dezenas de objetos pessoais catalogados meticulosamente: relógios, alianças, carteiras, brinquedos infantis. Em um baú trancado, encontraram um diário com anotações detalhadas sobre cada vítima, incluindo a família Mendonça. Mas Damião não estava lá. Um colchão ainda quente indicava que havia deixado o local minutos antes da chegada da polícia. A caçada havia começado. A operação para capturar Damião mobilizou recursos policiais de toda a região. Barreiras foram instaladas nas estradas, equipes com cães farejadores vasculharam a mata e o helicóptero continuou sobrevoando a área por dias. O retrato falado do suspeito, baseado nas descrições de Sebastião e outros moradores, foi amplamente divulgado. O diário encontrado na cabana revelou-se uma peça crucial para compreender a extensão dos crimes. Escrito em uma caligrafia meticulosa, detalhava não apenas o ataque à família Mendonça, mas também outros 7 casos de desaparecimentos na região ao longo de 12 anos. A frieza das anotações contrastava com a brutalidade dos atos descritos. Sobre a família Mendonça, havia uma entrada particularmente perturbadora. 14/12/91, a família na estrada. 5 de uma vez. O pai tentou lutar quando percebeu. A mãe implorou pelos filhos. A menina mais velha entendeu o que estava acontecendo. Os pequenos choravam chamando pelos pais. Levei todos para o lugar especial. Durou 3 dias. Mantive o carro para usar peças. A equipe forense, reexaminando a primeira cabana à luz dessas novas informações, encontrou evidências de que algumas vítimas haviam sido mantidas vivas por dias, confirmando o horripilante relato do diário. Ferramentas de tortura, algemas improvisadas fixadas nas paredes e marcas de arranhões desesperados completavam o cenário de horror. No 10º dia de buscas, um fazendeiro relatou ter visto um homem correspondente à descrição de Damião caminhando em direção a uma área de fronteira entre Bahia e Pernambuco. Equipes foram imediatamente redirecionadas para a região. Foi numa pequena venda à beira da estrada que ocorreu o confronto final. O proprietário, tendo reconhecido Damião pelo retrato falado, alertou discretamente um policial que parou para abastecer. Quando a equipe tática chegou, Damião tentou fugir pelos fundos do estabelecimento. Houve troca de tiros e o suspeito foi atingido na perna. Capturado com vida, Damião foi identificado como Damião Ferreira dos Santos, 47 anos. Seus registros indicavam uma infância marcada por abandono e institucionalizações, seguida por uma adolescência com pequenos delitos. Havia desaparecido do sistema após cumprir pena por agressão quando tinha 28 anos. No interrogatório inicial, manteve-se em silêncio absoluto
encarando os investigadores com um olhar vazio que muitos descreveram como desprovido de qualquer humanidade. Foi somente no terceiro dia, quando confrontado com as evidências do diário e dos pertences das vítimas, que Damião finalmente falou. "Vocês não entendem", disse com voz calma, quase didática. "Eu não os matei. Eu os libertei. Este mundo é uma prisão. Eu apenas abri a porta." Sua confissão, gravada ao longo de 2 sessões, totalizou mais de 8 horas. Descreveu em detalhes meticulosos cada um dos crimes, incluindo o ataque à família Mendonça. Segundo seu relato, observava a estrada por dias estudando padrões de tráfego. Escolhia vítimas que pareciam especiais, frequentemente famílias. No caso dos Mendonça, criou uma falsa obstrução na estrada com galhos e pedras. Quando Antônio parou o carro e desceu para remover os obstáculos, Damião o atacou pelas costas. Usando a ameaça de ferir as crianças, forçou toda a família a seguir para a cabana na mata, onde os manteve por 3 dias antes de executá-los um a um. O mais perturbador foi sua total ausência de remorso ou empatia. Para Damião, suas vítimas eram apenas recipientes vazios que ele preenchia com significado através de seus atos. O psiquiatra forense, que o avaliou posteriormente, descreveu-o como um dos casos mais puros de psicopatia predatória que já havia encontrado. Damião foi formalmente acusado de 8 assassinatos, embora os investigadores suspeitassem que o número real fosse muito maior. O julgamento, realizado sob forte esquema de segurança, resultou em sua condenação à pena máxima prevista na legislação brasileira da época. Mas mesmo com o predador capturado e condenado, muitas perguntas permaneciam sem resposta, como sombras que a luz da justiça não conseguiu dissipar completamente. O julgamento de Damião Ferreira dos Santos encerrou-se em março de 1993, pouco mais de um ano após a descoberta dos restos mortais da família Mendonça. Foi considerado culpado por todos os crimes e sentenciado a mais de 180 anos de prisão, embora a legislação brasileira limitasse o cumprimento efetivo a 30 anos na época. Para a comunidade local, a captura e condenação do assassino trouxeram um certo alívio, mas não conseguiram restaurar completamente a sensação de segurança. A estrada onde ocorreram os desaparecimentos foi posteriormente asfaltada e iluminada, um projeto que os moradores haviam solicitado por anos e que só recebeu atenção após a tragédia. Pedro Mendonça, irmão de Antônio, utilizou o seguro de vida da família para estabelecer uma fundação dedicada à prevenção de crimes violentos e ao apoio a familiares de pessoas desaparecidas. Em sua única entrevista após o julgamento, declarou: "Nada trará meu irmão e sua família de volta, mas se pudermos evitar que outras famílias passem pelo mesmo horror, talvez suas mortes não tenham sido completamente em vão." Mesmo com Damião preso, algumas perguntas continuaram a assombrar os investigadores e a comunidade. Por que ele escolheu especificamente a família Mendonça? Havia alguma conexão prévia ou foi meramente oportunismo? As páginas arrancadas do diário, notadas pelos peritos, continham informações sobre outros crimes não descobertos. Mais perturbadora era a dúvida sobre se Damião havia agido sozinho em todos os casos. Alguns aspectos dos crimes, particularmente a movimentação dos corpos e do veículo da família Mendonça, pareciam requerer mais força e recursos do que um homem sozinho poderia dispor. No entanto, nenhum cúmplice foi identificado e Damião insistiu até o fim que trabalhava exclusivamente sozinho. O caso da família Mendonça eventualmente saiu das manchetes, substituído por novas tragédias e escândalos. Mas para os moradores do sertão baiano, a história permaneceu viva, transmitida em conversas à beira de fogueiras, em advertências a crianças sobre os perigos das estradas desertas, nas orações sussurradas quando um viajante se atrasava. Em 2008, 17 anos após os crimes, uma revelação inesperada reacendeu brevemente o interesse no caso. Um ex-detento que havia compartilhado cela com Damião publicou um livro de memórias onde afirmava que o assassino havia confidenciado a existência de mais vítimas, incluindo viajantes de outros estados cujos desaparecimentos nunca foram conectados aos seus crimes. As autoridades investigaram essas alegações,
mas sem o diário completo ou confissões adicionais de Damião, que falecera na prisão em 2004, pouco progresso foi feito. Hoje, a estrada que um dia testemunhou tanto horror está movimentada e segura. A cabana na mata foi demolida há muito tempo. A clareira onde os corpos foram encontrados agora abriga uma pequena capela erguida em memória das vítimas. Anualmente, no aniversário do desaparecimento, moradores da região reúnem-se ali para uma vigília silenciosa. A história da família Mendonça tornou-se mais do que uma tragédia local. Transformou-se em um símbolo de como as trevas podem se esconder nos lugares mais isolados, mas também de como a busca por justiça, por mais dolorosa que seja, é parte essencial do processo de cura coletiva. Nas palavras gravadas na placa memorial da capela, para que jamais esqueçamos seus nomes, seus sonhos e a luz que carregavam, para que jamais permitamos que a escuridão prevaleça. E assim, entre as pedras e a poeira vermelha do sertão baiano, 5 corações silenciados continuam a ecoar, lembrando-nos da fragilidade da vida e do valor inestimável de cada momento compartilhado com aqueles que amamos. Este caso impactante do sertão baiano levanta muitas questões sobre segurança em áreas isoladas. Você conhece algum caso misterioso da sua região que merece ser investigado? Conte nos comentários. E não se esqueça de ativar o sino para mais histórias de desaparecimentos que marcaram o Brasil.